Olá, professora. Aqui seria tá gravando aqui o relatório 8, medição de indutância. Aí a dupla é formada por eu e o João. Então, nessa prática aqui de eletromagnetismo, a gente abordando o estudo de magnetostática, com fórmula de medição do campo magnético, gerado por uma bobina e a indutância. Aí, pela lei de Biot-Savart, a gente estabelece que a intensidade de campo magnético ela é proporcional à corrente e ao ângulo que é tangente aqui à bobina. Inversamente proporcional a essa distância que a gente está medindo até a bobina, que seria essa distância aí. O campo magnético no centro de uma espira, ela é dado por essa expressão, onde H seria a intensidade de campo, o I seria a corrente aplicada, o ρ seria o raio, e esse H é a distância do raio, do centro do raio, até a bobina. Aí, para uma bobina de N espiras, a gente só multiplica essa expressão por N, que seria o campo total. Lembrando que essa expressão ela vem da integral da expressão anterior que a gente estava olhando, do anterior. O indutor é um dispositivo elétrico, onde ele armazena energia na forma de campo magnético. Normalmente combinado com o efeito de vários loops de corrente elétrica, né, geralmente quando tem muita espira na bobina. E a indutância ela pode ser definida por essa expressão, que seria a razão aqui entre o enlace total do fluxo e a corrente que é aplicada nessa bobina, né? A corrente envolvida. Como o campo ele não é perfeitamente uniforme em todas as situações, então algumas expressões elas foram desenvolvidas para facilitar esse cálculo, para ser mais prático, né? Esse cálculo da indutância. Sendo que há necessidade de, por exemplo, usar integrais ou aquelas equações de máxima. Então, vai depender da geometria da bobina, cada das expressões. Então, aqui, a primeira, para quando o comprimento da bobina é muito maior do que o raio, que seria nesse caso aqui, nas solenoides longas, a gente tem que a intensidade, ela que é proporcional, ela ela é dada por essa expressão, que ele seria o número de espiras, o A que seria o raio, e o L seria o comprimento da solenoide, né, da bobina aqui. E aqui também tem essa outra expressão equivalente, onde o N seria a bobina, a quantidade de espiras na bobina, e o S é a área da seção reta. Aqui. Então, aí temos outro aqui que para as bobinas mais curtas, quando o comprimento é menor do que o raio. Temos aqui essa outra expressão, que ele seria o número de espiras, o A que seria o raio, e o K seria o fator de correção, no caso aqui dessa bobina. Então, a gente consegue observar que que o cálculo da indutância ela varia de acordo com a geometria da bobina. Então, aqui a gente usou alguns instrumentos para poder fazer as medições lá no laboratório. Usou a ponte medidor de portátil LCR, o ponto LCR, para a gente calcular a indutância, o amperímetro analógico para a gente calcular a corrente aplicada na bobina, e esse medidor de campo MF, que seria para a gente calcular aqui o campo produzido dessa bobina. Bom, agora na parte da medição de indutância, a gente iniciou as medições com uma solenoide de 247 espiras, sendo que a corrente de 350 mA foi utilizada como valor padrão para todas as configurações de bobinas. Para essa bobina, o diâmetro foi de 4 centímetros e o comprimento de 28,7 centímetros. Nela, a gente aplicou duas formulações. Primeiramente, uma formulação mais geral para as bobinas
e na segunda parte uma formulação para bobinas de comprimento muito mais longo do que o raio. Sendo que para a primeira formulação a gente encontrou uma intensidade de campo magnético de 315 microhenries e na segunda parte 335 microhenries, sendo que a formulação para a bobina muito longa foi mais próxima do valor medido com o medidor LCR, que também foi de 335 microohms. A gente também fez a medição da densidade de campo pelo medidor de campo MF, sendo que a gente encontrou em várias direções, e tanto no centro da bobina quanto na parte lateral. No centro a gente encontrou um total de 6 microteslas na direção Y, 0,1 microtesla na direção Z, e 0,3 microtesla na direção X. Então, dessa forma, a gente percebe que o campo predominante é na direção Y. Já na parte lateral, a intensidade também ficou similar, sendo predominante na direção Y. Bom, agora para o tipo de bobina circular, em que o raio é bem maior do que o comprimento dela, a gente possui duas formulações. A formulação em que a intensidade de campo é medida no centro da espira da bobina, e a formulação em que é medida a uma distância h da bobina. E para essa distância h, o campo vai ser diretamente proporcional ao número de espiras dessa bobina. Então a gente utilizou uma outra configuração de bobina, sendo que para a formulação teórica a gente encontrou 19,46 mH e o medidor ficou bem próximo, né, em total de 20,34 mH. Nessa configuração o diâmetro é realmente bem maior, né, 40 centímetros contra um comprimento de 1,6, esse comprimento é o comprimento lateral, né, a espessura da bobina, e novamente, né, a corrente padrão de 350 mA e um total de espiras menor, nesse caso de 154. A densidade de campo também foi medida, né, em todas as direções, sendo que no centro da bobina o valor mais intenso foi medido em Y, e a medição a uma distância, a uma altura, né, no caso aqui uma distância horizontal, uma distância de 10 centímetros do centro, foi uma intensidade de 76 microtesla, sendo que na parte lateral da bobina esse fluxo foi maior, essa densidade de fluxo foi maior na direção X, com 100 microteslas. E também foi substituído os valores medidos, né, para a formulação teórica, para a densidade de campo a uma distância de 10 centímetros do centro, e foi encontrado um total de 67 microteslas. E para a última parte aqui do experimento, né, com uma configuração mais genérica da bobina, em que ela é acrescida muitas vezes, o número de espiras, né, subiu para 1783, né, mantivemos a corrente de 350 mA, e ela é um pouco mais compacta, né, com um diâmetro externo de 16 centímetros, o diâmetro interno de 6 centímetros, sendo que o diâmetro médio, então, que vai ser utilizado para fins de cálculo, de 11 centímetros. Nesse caso, o indutor tem um valor de espessura e de diâmetro mais próximos um dos outros, e dessa forma, na formulação teórica, a gente encontrou um total de 36 microteslas de densidade de fluxo magnético, e uma indutância bem próxima do valor padrão, né, desse indutor, que o valor nominal dele é de 185 mH,
e o valor medido no medidor foi de 135,54. Então a gente pôde conferir aí a indutância tabelada desse indutor. Bom, por fim, a gente pôde observar como que a variação dos parâmetros da bobina, tanto a corrente total quanto a forma geométrica dela e também o número de espiras podem alterar significativamente a densidade de campo magnético, a intensidade de campo magnético e a indutância final dessa bobina. E principalmente como o fator geométrico é tão importante para a caracterização da indutância final da bobina. A gente pode observar também como que as simplificações matemáticas podem ser proveitosas, reduzindo o esforço de cálculo e mantendo ainda assim uma boa acurácia, respeitando os valores geométricos característicos de cada bobina.